Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eric Por Deus, professor de Clínica Médica do Eu Médico Residente. Hoje iremos falar um assunto essencial. O Aprendendo com Questões de hoje é sobre HIV/AIDS, tá bom? Então, um assunto importante na infectologia, terapia intensiva, clínica médica, enfim, departamento de urgência e emergência. Então, você provavelmente irá se deparar na vida e na prova com um paciente com HIV e suas manifestações as mais variadas possíveis. Então, como diagnosticar? Como indicar um tratamento? Como indicar profilaxias? É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, primeiro, introdução sobre esse assunto. A gente precisa conhecer o inimigo. Quem é esse? É o vírus HIV, é um retrovírus. Ou seja, ele tem um RNA viral que vai ser convertido através da transcriptase reversa num DNA viral, vai duplicar sua hélice e se incorporar ao genoma humano. E ele tem um grande tropismo pelas moléculas de CD4. Ou seja, após invadir macrófagos, células dendríticas de Langerhans, né, ele vai ter uma exposição e buscar, né, as células que contêm o CD4, os linfócitos CD4, que são os nossos maestros da imunidade. Então, através daí, vai ter um comprometimento da sinalização para a resposta humoral e celular. Humoral mediada por linfócitos B, celular mediada por linfócitos TCD8. Esse linfócito B é o mesmo que vai se converter depois no plasmócito que irá produzir nossos anticorpos. Então, o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, ele tem alguns tipos, tipo 1 e tipo 2, tipo 1 mais importante pela pandemia ocidental e o tipo 2, sobretudo a pandemia na África. Os grupos, existem inúmeros grupos. O mais comum é o grupo M, então grave esse detalhe. Ok, então dá uma pausa, tenta responder essa questão de uma mulher de 39 anos que compareceu ao OBS e trouxe 2 testes rápidos para o HIV. O que é que a gente vai fazer com esses testes? Então, vamos lá. A evolução natural da doença, ela passa através de uma infecção aguda em que algo esperado, na maioria das vezes, 50% por 70% das vezes, ocorre. Uma síndrome que lembra uma mononucleose-like. Então, o paciente pode ter febre, astenia, mialgia, dor de garganta, adenomegalia, cefaleia, rash, pode ser uma arbovirose, pode ser uma mononucleose, concorda? É um diagnóstico que é muito difícil você dar o diagnóstico de HIV na fase da infecção aguda. Então, esse algo de novo, inusitado, é o quê? Vai ter uma rápida queda dos seus linfócitos CD4 e um pico, um aumento expressivo da carga viral. Essa alta carga viral, ela coincide com o pico da viremia. Logo, é um período de alta infectividade. E é um período em que a gente está normalmente na janela imunológica. A gente não pensa nessa possibilidade. Se a gente lança mão de exames antigos que não contêm técnicas moleculares ou técnicas baseadas em antígenos, então a gente não vai conseguir dar esse diagnóstico, certo? Então não há anticorpos ainda produzidos. E esse período de soroconversão, através de imunissaios, ELISA, testes rápidos, muitas vezes vão vir com testes negativos. É a fase da janela imunológica. Porém, alguns imunissaios mais modernos, como os de 4ª geração, além dos anticorpos IgG, IgM, IgD, IgA, eles contêm também a pesquisa para o antígeno P24. Isso faz com que reduza essa janela imunológica em 10 a 15 dias, permitindo assim o reconhecimento precoce, além do uso, por exemplo, de outras técnicas, como técnicas moleculares, buscando o vírus, um RNA viral, tá bom? Então, isso é uma forma de você diagnosticar. E o diagnóstico, a partir dos 18 meses de idade, a gente tem alguns testes de triagem, como esses imunissaios, tá? Que contém, por exemplo, o de 4ª geração, o antígeno P24. Vamos lançar mão de testes confirmatórios, testes moleculares buscando o vírus, com técnica de PCR, técnicas que detectam esse RNA viral. E esse diagnóstico ele consegue ser feito dessa forma mais tradicional, com imunissaios de 4ª geração e a carga viral positiva.
Caso a carga viral venha negativa, menos de 5.000 cópias, eu lanço mão de testes mais específicos, como o Western blot e Monoblot. Eles são testes que despendem mais técnicas laboratoriais e custos para serem realizados. Então, eles são usados em casos duvidosos, para confirmarmos. Ok. Em alguns casos, em algumas situações especiais, podemos recorrer a testes rápidos, que, por exemplo, com 2 testes rápidos positivos, nós podemos dar o diagnóstico. Esses testes rápidos eles podem ser feitos com saliva ou testes sanguíneos. São testes sensíveis. Eles têm a capacidade, sobretudo, de afastar a possibilidade de HIV. Então, se você vem com um teste negativo, você descarta. Ok? É diferente do Immunoblot, do Western blot, que são testes específicos, testes utilizados para confirmação. Então, em que casos queremos descartar? Não podemos perder esses pacientes. Em quem? Gestante, um morador de rua, tuberculose, porque existe uma causa importante de mortalidade associada com HIV, paciente de difícil segmento, locais sem infraestrutura laboratorial, comunidades ribeirinhas, por exemplo, pós-violência sexual. Então, nesses casos, é importante a gente diagnosticar, não perder essa oportunidade, porque diagnóstico dado, a gente institui tratamento. Tá, existe, né, já há alguns anos, autoteste. Isso é uma forma da política do Ministério da Saúde estimular essa testagem e aumentar a detecção, a identificação dos casos. Então, através de uma proteína conjugada com antígenos do HIV tipo 1, tipo 2, ligados a um reagente de fase sólida, vai ocorrer a formação do complexo imunoconjugado, que vai migrando através dessa membrana aqui, certo? Vai migrando nessa membrana. E aí temos algumas possibilidades. Temos a faixa que corresponde ao controle, a faixa que corresponde ao antígeno. Quando o controle e o antígeno vem positivo, significa que a amostra foi positiva. 2 faixas roxas ou 2 faixas rosas, tá? Agora, se apenas o controle vem positivo e o antígeno não vem róseo, então eu tenho uma amostra negativa, apenas uma faixa, ok? Então, isso vem para facilitar, disseminar o seu uso. Então, por exemplo, aqui, 2 amostras, teste positivo. Uma amostra, teste negativo. Beleza? Então, vamos lá. Simplificando. Então, como é que a gente consegue dar os diagnósticos, né, de HIV? 2 testes rápidos, realizados em sequência com amostras de sangue, ou um teste rápido com fluido oral, seguido por um teste rápido utilizando sangue, uma triagem com imunoensaio de 3ª ou 4ª geração, seguido do teste confirmatório molecular, que foi aquele que eu comentei no início, tá? Ou uma triagem com imunoensaio de 3ª ou 4ª geração, e aí, por exemplo, o teste molecular veio com menos de 5.000 cópias. Lembra que eu tinha falado isso? Aí você foi e fez um teste mais específico, como o Western blot ou Immunoblot, e aí confirmou, tá bom? Então, isso são algumas formas de darmos o diagnóstico de HIV. Diagnóstico dado, quando iremos indicar a TARV. Hoje em dia não, né, pessoal? Já desde 2013, né? Então, já há 10 anos, já há um estímulo do Ministério da Saúde de oferecer para todos no momento do diagnóstico. É uma terapia antirretroviral universal. Obviamente, né, à medida que surgem novas opções, o prognóstico melhora e a redução ela é transmitida, alguns pacientes questionam, eu mesmo assim devo me tratar? Sim, todos devem se tratar. Porém, alguns devem ser tratados com a maior celeridade, uma maior brevidade, agilidade. Quem? Aqueles que estão sintomáticos ou depressão grave, menos de 350 células, gestantes, tuberculose ativa, tá? Porque a tuberculose está associada a um grande risco de mortalidade nos pacientes com HIV. Quem está co-infectado com vírus B, com vírus C, e aqueles que têm um risco cardiovascular elevado. Porque o HIV está associado a uma transativação heteróloga, ou seja, ele aumenta o risco cardiovascular de maneira geral.
certo? Então, o paciente ele é um paciente inflamado cronicamente, tá bom? Então, ele tem um maior risco de mortalidade cardiovascular. E aí, em casos de falha virológica, né, a gente pode considerar a genotipagem, mas, sobretudo, a genotipagem a gente vai considerar para crianças e adolescentes, logo de cara, para co-infectados de tuberculose e HIV, para gestantes HIV positivo ou quando a pessoa adquiriu HIV de uma pessoa que vivia com HIV e estava em uso de tratamento. Veja que coisa grave, né? A pessoa estava tratando, ou seja, indetectável é igual a intransmissível, mas a pessoa estava tratando, ou seja, não estava indetectável. Por que ele não estava indetectável se ele estava tratando? Ah, ele não usava o tratamento regularmente. Ah, não, ele desenvolveu uma resistência ao tratamento. Então a gente precisa entender melhor isso. Então, nesses casos, a gente deve fazer o quê? Genotipagem, tá bom? Olha essa questão aí, voltamos a ela. USP 2019, R3 de Clínica Médica. Meu Deus do céu, Eric, eu vou fazer uma prova de R3 de Clínica Médica, uma questão é muito complexa, não vou conseguir fazer. Calma, calma. Mulher de 39 anos comparece à unidade básica de saúde, trazendo 2 testes rápidos para o HIV com resultado reagente. Questionado se os testes foram realizados em dias diferentes, a mesma refere que os 2 testes foram feitos um seguido do outro no mesmo dia. Não tem problema, tá, pessoal? Ah, fez 2 testes sanguíneos, um sanguíneo, um de saliva, não tem problema, os 2 positivos, então, diagnóstico dado, não tem que repetir teste rápido, não tem que pedir teste confirmatório para o Western blot. O Western blot é um teste o quê? Específico. Então, o que foi que aconteceu? Você fez um ELISA, por exemplo, de 4ª geração, e aí ele identificou um antígeno P24, por exemplo. E aí você fez um teste molecular que veio com 5.000 cópias, menos de 5.000 cópias. Aí foi naquele. Ah, aqui veio positivo, aqui veio negativo. Vamos tirar a prova dos 3, né? Vai pedir o quê? Um teste específico, o Western blot. Então, o Western blot é nesse cenário, não é em outro cenário. Ninguém vai pedir um teste confirmatório ELISA, não existe esse fluxograma, tá bom? E a gente vai fazer o quê? Encaminhar para tratar, vamos mandar o paciente tratar. Diagnóstico dado, tratamento dado. Por quê? Porque se o paciente se torna indetectável a sua carga viral, ele passa a ser um paciente que é intransmissível, tá bom? Com seu parceiro ou sua parceira. Então vamos lá, vamos agora citar um assunto que ele é bem prevalente nas provas, tanto os sintomas neurológicos como os sintomas respiratórios. Mas vamos falar dos sintomas neurológicos, né? Então olha essa questão aqui, questão extensa, tem uma imagem aqui com gadolínio, T2, difusão, T1 com gadolínio, né? Então a gente vê aqui uma lesão com efeito de massa, edema perilesional, um realce anelar, né? E aí, o que é que será que é isso, hein, pessoal? Então vamos dar uma pausa e vamos continuar. Vamos falar da neurotoxoplasmose. Então, normalmente, o paciente com HIV/AIDS, a sua história natural da doença é evoluir com uma imunodepressão importante. Então, vai caindo 50, 100 células CD4 por ano, e aí a carga viral vai progressivamente aumentando. A partir do momento que ela começa a cair para abaixo de 350, começam a aparecer as infecções oportunistas, o paciente vai entrando na fase AIDS. E aí caiu abaixo de 200, aumenta o risco, por exemplo, de uma pneumocistose, infecção fúngica pulmonar. Caiu abaixo de 100, aí a gente tem que pensar em sintomas neurológicos, na neurotoxoplasmose. Como é que o paciente vai se apresentar para você? Normalmente é uma cefaleia de forte intensidade, normalmente não tem sinais de irritação meníngeo, mas ele pode abrir com um quadro neurológico focal agudo, uma síndrome neurovascular aguda, uma hemiparesia, uma crise convulsiva. Você, pô, será que o paciente está tendo um AVC? Mas não é um paciente qualquer, é um paciente com HIV. Uma pessoa que vive com HIV. E aí o que é que acontece? Ele tem CD4-minoxidil, ele teve essa lesão neurológica focal, eu tenho que ter um alto índice de suspeição. Vou fazer o quê? Um ATC de crânio inicialmente. E aí o que é que a gente pode observar? Idealmente ela com contraste. A gente observa algumas lesões, múltiplas lesões de características mais hipodências, sobretudo em gânglios de base, né? Com realce anelar. Olha como o realce lembra um anel aqui. Por contraste, um realce homogêneo, com edema
perilesional, observe essa hipodensidade ao redor dessas lesões. E tem uma localização mais periférica, tá bom? É diferente do CMV, que é mais periventricular, e outras lesões, certo? Que são mais periventriculares. Aqui as lesões são mais periféricas. Então, como é que vamos instituir o nosso tratamento para a neurotoxoplasmose? Um tratamento empírico. A gente não vai biopsiar isso aqui logo de cara. Tá? Imagina, todo paciente com neurotoxoplasmose, a gente fazer uma biópsia de encéfalo, perfurar o crânio, retirar um pedaço do material. Não, pessoal, isso é muito invasivo, agressivo, é um paciente com riscos. Então, a gente vai fazer a sulfadiazina, a pirimetamina, que tem uma toxicidade hematológica, né? Na conversão do dihidrofolato no tetrahidrofolato, essa enzima aí, ela acaba sofrendo essa influência. E para isso, a gente dá o ácido folínico, né? Que é a sua forma ativa, para repor, né, essa deficiência. Porque o paciente pode vir a apresentar, por exemplo, uma anemia megaloblástica, tá? Então, importante dar o ácido folínico, ele vai auxiliar nesse processo de divisão celular, formação dos materiais nucleicos, tá? Para evitar essa toxicidade hematológica. E aí a gente vai fazer esse tratamento. Caso o paciente não responda com 2 a 4 semanas, podemos considerar uma biópsia guiada, uma biópsia estereotáxica, para fazer um diagnóstico diferencial. Qual é esse diagnóstico diferencial? O linfoma primário do sistema nervoso central. Normalmente está em quadros mais graves, de imunodepressão, CD4 menor que 50. Pode ser uma lesão única ou até 3 lesões. Tem características mais periventriculares, assim como o CMV, com captação irregular do contraste. Enquanto que na neurotóxico, a captação é anelar, é mais regular desse contraste. Tem o edema perilesional da neurotóxico, tá bom? Um outro diagnóstico diferencial para um quadro arrastado, né, sem essa síndrome neurovascular aguda, são lesões múltiplas de predomínio na substância branca, que não causam efeito de massa, diferentemente daqui. Aqui causa efeito de massa, né? E o que é isso? Se pega a substância branca, leucócitos, leuco, né? Então é a leuco, tá no cérebro, né? Encéfalo. Então é a leucoencefalopatia, pegou vários lugares, é múltipla, e como o quadro é arrastado, né? É um quadro que progressivo, associado ao vírus JC. Então a leucoencefalopatia multifocal progressiva, beleza? E aí, quando é que a gente deve desconfiar? Na prova e na vida. Então, aqui a hipótese principal é a neurotóxico. Vou tratar, sobretudo, os quadros quando tem sorologia positiva. Não melhorou, vou pensar que pode ser um linfoma primário do sistema nervoso central. E aí a gente vai biopsiar. E pode também fazer uma pesquisa no líquor, o PCR para o EBV. Tô lá com um quadro arrastado, não é esse quadro agudo, né? Fiz a imagem, não deu tantas alterações com efeito de massa. Fiz uma ressonância, mostrei lesões assimétricas na substância branca, vou pensar na leucoencefalopatia multifocal progressiva. E aqui, uma dica é fazer o PCR do líquor para o vírus JC, beleza? Não, Eric, aqui o quadro não é de uma síndrome neurológica focal ou multifocal. É um quadro de cefaleia, com sinais de irritação meníngea. Uns têm febre, outros não têm. Uns têm sinais de hipertensão intracraniana, outros não têm. Então, a gente tem que pensar também na possibilidade da meningite criptocócica, porque ela é a principal causa de meningite no paciente com HIV. Pela neurocriptococose. O criptococcus é sobretudo os neoformos, mas existem os criptococcus SPs, tá? Então, é um paciente que tem CD4 menor que 100, febre, cefaleia, confusão mental, mas sem sinais focais. O sistema imune comprometido faz com que nem sempre tenha rigidez de nuca. Então, você tem que ter um alto índice de suspeição. Então, não, paciente com febre, cefaleia, mas não tem rigidez de nuca. Não é porque não tem rigidez de nuca que você não vai pensar em meningite, porque você está bitolado, gravado com a meningite bacteriana aguda, aquela que raramente vai ter a tríade, mas você lembra da tríade. Febre, rigidez de nuca, né? Cefaleia, alteração do sensório, né? Então, não é esse o caso, o paciente é imunossuprimido, ele pode não ter resposta inflamatória suficiente para gerar essa rigidez de nuca, tá bom?
Então, o paciente pode ter sinais de hipertensão intracraniana, por isso que é importante a gente fazer a neuroimagem antes, ver se não tem nenhum efeito em massa, e aí você prossegue com a coleta do líquido. Aí lá na hora bota a manometria, eita, 40 centímetros de água de abertura, ou seja, o paciente com sinais de hipertensão intracraniana, né? Ele poderia ter um estrabismo convergente por acometimento bilateral do abducente, né, pela hipertensão intracraniana. Então, é uma forma de você suspeitar. Vai fazer a punção lombar com a pressão de abertura, certo? E aí, como dar o diagnóstico? A gente vai fazer a tinta Nanquim, que é a tinta da China, que ela está associada com fungos, tá? E aí, essa tinta Nanquim positiva indica a fazermos o tratamento. Vamos lançar a mão da anfotericina B por 2 semanas e o fluconazol depois por 8 semanas, já que a gente não tem a flucitosina, né? E aí, mais uma vez, leve para casa esses diagnósticos diferenciais. Então, déficit neurológico focal, vamos pensar em neurotóxico. Tratei, não melhorou, vou pensar em quê? Linfoma primário do sistema nervoso central. Ah, não, o quadro é arrastado, lembrei de LEMP. Ah, não, quadro neurológico, mas sem sinais neurológicos focais, lembrar da meningite criptocócica. Beleza? Tira uma foto mental desse slide aqui, leva para a vida, leva para a prova. Isso é muito útil, pessoal. Beleza? Vamos lá. Então, olha aqui. Vou ler com vocês, tá bom? USP 2021 revalida. Mulher de 47 anos de idade, previamente sem comorbidades, sem uso contínuo de medicamentos, apresenta há 2 semanas uma cefaleia progressiva e fraqueza em hemicorpo direito. Oh, isso aqui é um déficit neurológico focal, mas perceba, não é um AVC, né? Veja, paciente de 47 anos está tendo um AVC, tem algo de errado. É uma paciente que não tinha comorbidades, né? Então, pô, AVC em jovem é um capítulo à parte da medicina, né? Aí, o que acontece? Há 2 dias ela teve um episódio, né? Com curta duração de 2 minutos, de abalos musculares rítmicos em corpo direito. Uma crise focal, né? Uma crise epilética focal, mas não perdeu a consciência, né? E aí, diz também que teve melhora espontânea. Nunca teve episódios semelhantes previamente. Tem uma perda ponderal de 10 quilos. Opa, tá perdendo peso de forma importante, né? Então, um fator de risco por si só para imunossupressão, para aumento de morbidade e mortalidade. Sem febre, sem diarreia, tá vigil, atenta, mas está desorientada no tempo, com dificuldade de nomeação leve e algumas parafasias fonêmicas, né? Deve ter pego a região frontal, certo? Ali mais do lado esquerdo, né? Que justifica, né, esses sintomas em hemicorpo direito, já que a lesão ela é dimediada, tá? E aí, com compreensão preservada, né, não pegou a área de Wernicke, paresia direita, grau 4, né? Então, de fato, parece uma lesão mais no frontal. E bate, né, quando a gente observa aqui, região frontal à esquerda, na neuroimagem, tá? Ok, então percebam que é uma paciente com um sinal neurológico focal agudo. Não tem rigidez de nuca para a gente pensar em meningite, mas também poderia não ter, tá? E tem sinais, né, de paralisia facial central, né? Porque só tem apagamento do suco nasolabial à direita, né? Então, é uma síndrome neurovascular aguda num paciente imunossuprimido, provavelmente, tá? E aí ele diz que o teste rápido para HIV foi positivo, repetido e confirmado, tá? Então, perceba que ela já estava perdendo peso há 6 meses, né? Então, ela provavelmente já está com HIV há um bom tempo. Ela não tinha esse diagnóstico. E está evoluindo com a história natural da doença. Ela deve estar em fase AIDS, certo? Ela deve estar realmente com imunossupressão muito importante. E a imagem é muito sugestiva. Realce anelar, edema perilesional, tá bom? Mais periféricas as lesões, ok? Tudo isso realmente indica para a possibilidade de neurotoxoplasmose. E aí, como a gente deve tratar? Sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Vou fazer a biópsia só se não melhorar com 2 a 4 semanas. Não tem indicação da gente iniciar a fenitoína agora, a gente vai tratar a infecção, tá bom? E aqui não tem nada para a gente pensar em bactérias gram-positivas, gram-negativas e anaeróbicas na meningite bacteriana, tá certo, pessoal? Então, gabarito, letra B de bola. Agora que a gente já falou da parte de neuroinfecções, vamos agora comentar um pouco sobre as profilaxias na pessoa que vive com HIV e nos contatos que estão próximos de pessoas que vivem com HIV. Então, dá uma pausa, tenta responder essa questão.
Ok, vamos falar primeiro da PEP, a profilaxia pós-exposição. Isso aqui, pessoal, é uma urgência médica, ok? Eu tenho que chamar a atenção de vocês. É uma urgência. PEP é urgência. PrEP é uma medida preventiva, tá bom? PrEP, prevenção. PEP é urgência, beleza? Por quê? Então, a gente tem um paciente que teve um acidente com sangue, ou uma secreção genital, ou líquido seroso, ou líquido, ou leite materno, certo? E foi uma lesão percutânea, ou uma pele não íntegra, expôs mucosa, ou uma mordedura com sangue. Então, é um contato de risco com materiais potencialmente contaminantes. O que é que a gente deve fazer nesses casos, hein, pessoal? Então, idealmente, até nas primeiras 2 horas, instituir uma prevenção após essa exposição. Ah, foi saliva. Saliva não. Escarro, vômito, lágrima, fezes, urina. Isso aqui tu deixa quieto, tá? Ah, foi uma pele íntegra. Pele íntegra não, né, pessoal? É pele não íntegra, tá bom? Então, de 2 horas até 72 horas, né, no máximo 3 dias, você tem que instituir essa prevenção pós-exposição. Em quem? Você vai testar a pessoa que se contaminou com a fonte, né? Com quem você se contaminou. Então, se a fonte veio negativa, mas a pessoa que se contaminou estava positiva, então, pessoal, não tem nada de prevenção, né? Porque a pessoa que se contaminou já tinha HIV. Então, você vai fazer a terapia antirretroviral. Mas se a fonte era positiva ou desconhecida, por exemplo, foi uma violência sexual, ninguém conseguiu identificar o meliante, tá? Mas o exposto está negativo, a pessoa que se expôs, né, nesse contexto de vulnerabilidade está negativo, a gente vai indicar o mesmo tratamento da TARV, de forma profilática, por 28 dias. Devemos lembrar da TARV. Dolutegravir, lamivudina, tenofovir, beleza? Devemos lembrar da TARV, tá bom? Isso é essencial. Agora não, aqui eu estou em outro contexto. Estou diante de um paciente que não se expôs, mas vai se expor. E quem é esse paciente? É um homem que faz sexo com homem, ou seja, gay ou bissexual, é um transexual, é um profissional do sexo ou um casal sorodiscordante. Um tem HIV, o outro não tem. Ou é uma pessoa que usa muito a PEP, porque se expõe muito, né, numa exposição de risco. Então, de forma preventiva, não de forma urgencial, naqueles que têm também relação anal-vaginal sem preservativo por 6 meses ou episódios frequentes de ISTs, a gente vai tentar evitar que o vírus entre. Como é que a gente vai tentar evitar que o vírus entre? Tenofovir com entricitabina. Se o tipo de relação realizada for anal, 7 dias antes você já começa a administração. Se for do tipo vaginal, desde 20 dias antes, tá? Vai deixar esse paciente solto? De jeito nenhum, né, pessoal? Por exemplo, tenofovir, ele tem nefrotoxicidade, risco de osteoporose, então você vai acompanhar de 3 em 3 meses, também pedir teste rápido, avaliar esses outros aspectos. Se porventura esse teste rápido vier positivo, você deixa de fazer a PrEP, né? Não tem o que fazer mais prevenção, você vai iniciar a TARV, a terapia antirretroviral. Então, voltando para a questão, USP São Paulo, 2021 R3 de Clínica Médica. Funcionária da limpeza de um hospital, ao torcer o esfregão, acidenta-se com a agulha que se encontrava de permeio. Então, a agulha furou ela. Exposição percutânea, ok? Vem hoje para avaliação médica 4 dias após o acidente. Meu Deus do céu, 72 horas após. Então, já era. Pode esquecer o quê? A PEP, tá, pessoal? A profilaxia pós-exposição. Ela não sabe se a agulha do acidente havia sido usada em algum paciente. Então, a profilaxia pós-exposição nessa paciente deve ser iniciada imediatamente? Não, pessoal, já passou 3 dias. Infelizmente, você vai explicar para ela que não existem mais evidências de se fazer a profilaxia pós-exposição. Ela deve ser considerada
após o resultado da sorologia negativa? Não, né, pessoal? Isso aqui, se a sorologia dela vem negativa, certo? Isso indica que ela teria uma indicação para fazer se ela tivesse, por exemplo, 72 horas de exposição, mas já passou 72 horas. Está com mais de 72 horas. Deve ser iniciada imediatamente a profilaxia? Não, não deve ser iniciada a profilaxia, tá? Não é recomendado. Infelizmente, você vai explicar para ela todo esse contexto. Você pode testar ela agora e repetir o teste com um mês, né? Para ver se por acaso ela soro converteu, tá bom? Se ela já fosse positiva, aí não, aí você vai iniciar a TARV, tá bom? Ficou claro, pessoal? Então era isso que eu queria discutir com vocês hoje. Espero que a discussão tenha sido produtiva, certo? É um tema que realmente costuma aparecer, eventualmente, ano sim, ano não nas provas, tá? Mas um tema que, se vocês investirem em questões, sobretudo no nosso banco de questões, que está recheado com inúmeras questões sobre esse tema, vai ser bastante produtivo e útil na vida e na prova para você garantir sua aprovação, sua vaga. Então, um forte abraço, desejo muito sucesso, tudo de bom, estamos à sua disposição, tá bom? É isso aí.